Nesta semana em Minha Fortuna é Te Amar, Teresa apresenta Juliano a Constanza. O senhor diz que é um prazer em conhecê-la e descobrir que ela é tão bonita quanto as outras mulheres da família. Por mais que a mãe explique que o sujeito é o empresário que contratou o buffet de Natália, a mulher não deixa barato e diz que achava que os dois eram mais íntimos. Depois que o sujeito vai embora, a cartomante pergunta à filha se ela quer saber alguma coisa e a madame avisa que quer saber tudo, nos mínimos detalhes, mas avisa a mãe que averigue se o sujeito não é casado. Se fazendo de boazinha, Constanza diz que finalmente a família está se recompondo e agora só falta que Natália volte com Adriano. Porém, Teresa faz questão de lembrar que há pouco tempo ela estava feliz da vida com a desgraça que aconteceu na vida da irmã, com a traição que sofreu. Na polícia, Mário continua tentando se explicar e resolve contar toda a história, desde a fraude que levou Adriano para a cadeia, contando que foi roubado por Verônica e sua própria irmã. O policial mostra a Sensal trocando carícias com Adriano, Elias e ele, e quer saber qual é o verdadeiro envolvimento do advogado com aquela mulher. Na inauguração do restaurante, Constanza avisa ao marido que precisa ir, pois Salma está mandando mensagem avisando que teve um problema seríssimo com Elias. Porém, na hora em que está saindo, Adriano e Natália aparecem. O sujeito avisa a todos que o casal decidiu dar mais uma oportunidade ao seu casamento e a reação do povo vai dar surpresa ao chororô. Mário continua tentando se explicar na polícia e do outro lado da cidade, Constanza parabeniza o casal, dizendo que quer recebê-los para jantar no dia seguinte, para comemorar. Na saída, a madame encontra Cláudio, destroçado, que pede à mulher que deixe pegar suas coisas. A mulher avisa que vai mandar a empregada arrumar tudo e entregar, mas depois disso, ele deve sumir da vida da família. Na cantina, Vicente está em choque com a notícia, enquanto todo mundo felicita o casal. Regina, chorando, não se conforma com a decisão da mãe e não aceita o abraço do pai. Na polícia, Mário se dispõe a entregar documentos que comprovem sua inocência e comprovem o envolvimento de Elias e Adriano, mas pede que os agentes investiguem a morte de sua irmã. O rapaz ainda solicita que deixem Natália de fora da investigação, porém a investigadora avisa que a mulher já fez o seu acordo com as autoridades. Na periferia, nem Teresa nem Vicente entende a decisão de Natália. E o rapaz pergunta a ela por que a mulher resolveu voltar com o marido. Chorando, Natália não consegue explicar. Ela só diz que não tem nada para explicar, mas jura que jamais faria isso para magoá-lo. A cozinheira, chorando, diz que sabe que os dois vão se amar sempre, mas a vida os está levando para caminhos diferentes, e eles precisam aceitar a realidade. Enquanto isso, Andréa deixa claro ao pai que, se ele voltar a magoar sua mãe, pode se esquecer dela, do marido e do neto para sempre. Na cozinha, Vicente continua insistindo para que Natália lhe dê uma boa explicação, mas ela diz que não pode explicar nada e precisa seguir em frente com sua vida. Inconformado, o rapaz acaba desistindo da discussão e vai embora. Em seu quarto, Regina diz a Lourenço que não está entendendo nada, pois Natália acabou de afirmar que não confia em Adriano. Mas o garoto lembra a menina que, se os pais estão tentando se reconciliar, ela deveria apoiá-los. Neste meio tempo, Salma encontra Constanza e conta que pegou Elias e Verônica no flagra, no escritório dele. Ela ainda diz que se manteve firme e não deu o braço a torcer, inclusive convidando a vadia para tomar café da manhã no clube no dia seguinte. A madame diz que pode contar com ela para armarem de destruir a Sensal, mas aproveita para revelar que Natália e Adriano reataram o casamento. Enquanto isso, Natália procura as filhas e diz que precisa conversar com as meninas, que estão brigando por causa da decisão da mãe. Quem também está brigando é Olga, que já está dando uma de esposa e cobrando de Vicente porque ele ficou conversando sozinho com Natália, depois que soube que ela voltou com o marido e blá blá blá. O rapaz fica indignado e deixa a garota falando sozinha. A cozinheira finalmente consegue chamar a atenção das filhas e explica que tudo o que está acontecendo não tem nada a ver com salvar seu casamento. Natália explica que, se depois de ouvi-la, as meninas acharem que ela deve mudar de ideia, ela topa, porém, esclarece que o que vai acontecer com o pai delas é inevitável. Regina mata a charada e pergunta se a situação é grave. A mulher confirma e conta que esteve conversando com a polícia durante toda a manhã, quando descobriu que existe uma investigação sendo conduzida contra Adriano e Elias. Ela diz ainda que, há muito tempo, os dois estão envolvidos em negócios ilícitos e as autoridades pediram sua colaboração para que possam coletar provas que levem Adriano de volta para a cadeia. Cláudio aproveita a ausência de Teresa e resolve revirar as gavetas atrás de dinheiro.
ele acaba encontrando uma pistola e um conjunto de brincos e colar de brilhantes de Constanza. O sujeito aproveita e rouba as joias, além de algumas garrafas de bebida. A madame chega bem na hora e manda o sujeito ir embora, mas ele pede que a mulher ajude a proteger Teresa contra o sujeito com quem ela está saindo. Porém, Constanza deixa claro que a mãe está namorando Juliano, que ao contrário dele, é um gentleman e um empresário. Na pensão, Andrea novamente se recusa a acreditar que o pai é um criminoso e coloca toda a culpa em Elias, lembrando que o sujeito foi capaz de fazer o filho crer que era um assassino. A garota ainda diz que seu pai contou que não teve culpa na fraude, pois foi Verônica quem armou tudo e colocou a responsabilidade nele. Por mais que a cozinheira peça que as garotas se tranquilizem, as duas continuam trocando farpas, e Regina chega a cogitar que o pai deixou a cadeia, subornando gente corrupta. Natália diz que a ajuda dela também pode servir para inocentar Adriano, e as duas filhas acabam aceitando o que a mãe está fazendo. Porém, ela deixa claro que o assunto é muito delicado, e que as três terão que aceitar o resultado da investigação, seja ele qual for. Naquela noite, Elias visita o comparsa, que serve uma bebida ao sócio, dizendo que teve 2 vitórias naquele dia: o seu retorno com Natália e a aposta que acabou de ganhar. Haddad cai na gargalhada e diz que não acredita no sujeito, mas Adriano convida o sócio a participar do jantar que sua cunhada está organizando para a noite seguinte, em comemoração à reunião dos casais. Elias aproveita para deixar claro ao comparsa que, agora que ele voltou com a mulher, Verônica é intocável e é só dele. Na pracinha do bairro, Lourenço continua usando a velha tática de encher a bola da garota e consegue roubar um beijo de Regina. A cena é vista por José, que estava passando pelo local com Donovan e Simba. Do outro lado da cidade, Adriano avisa Elias que não vai aceitar suas ameaças, mas o sujeito deixa claro que não pretende abrir mão da amante e avisa ao sócio que ele deve abrir mão da vadia. Porém, Adriano avisa que o sujeito vai acabar cometendo o erro de cair nos encantos de Verônica, pois a mulher somente o está utilizando, mas não adianta. A soberba de Elias é tamanha que ele está acreditando que a moça realmente está apaixonada por ele, pois demonstra isso na cama. Na pracinha da cidade, Regina percebe que José viu os dois se beijando e acha que foi bom ter acontecido isso, pois assim o rapaz se dá conta de seu lugar. Lourenço aproveita e lasca outro beijo na garota. Já é tarde da noite quando Teresa conta a Natália que Cláudio apareceu bêbado na frente da casa, carregando uma pistola e fazendo o maior escândalo. De repente, as duas ouvem um tiro e saem correndo, mas Vicente já estava ajudando o sujeito. Cláudio conta a Teresa que a pistola era de Constanza, e a mulher fica ainda mais indignada, dizendo que está de saco cheio do marido fazer as coisas sem pensar nas consequências. Mas ele diz que ficou desesperado com a ideia de perdê-la e não pode viver sem ela. Frustrado, Cláudio joga na cara da esposa que sua enteada contou que a pegou beijando Juliano e começa a gritar que ela não presta e deveria ter vergonha do que fez. Mal conseguindo caminhar, o advogado sai porta fora, gritando com a esposa. Na mansão, Constanza está enchendo o saco do marido para saber que vestido usar no jantar em comemoração a Natália e Adriano. Ela acaba escolhendo o vestido, mas quando procura as joias para combinar, se dá conta que foi roubada. Já é tarde quando Lourenço leva Regina para a casa e pede a menina em namoro. A garota promete que vai pensar na proposta, mas os dois acabam se beijando novamente. O rapaz retorna para o bairro feliz da vida, mas Simba aparece e acerta a cabeça do garoto com uma barra de ferro, deixando o menino desacordado e sangrando na rua. O rapaz avisa que, com sua gente do bairro, ninguém se mete. Neste meio tempo, Cláudio leva o colar que roubou para Verônica, dizendo que a joia foi dada por Adriano a Natália, no dia em que deixou a esposa. Na comunidade, José chega à casa de Regina e tropeça na barra de ferro que Simba deixou no chão. Ele pega e vai até Lourenço, sem entender muito bem o que aconteceu. Regina resolve contar à mãe que está saindo com Lourenço, mas a mulher avisa que ela precisa dar tempo ao tempo, antes de entrar em outra relação. Da janela, Regina vê José com a barra de ferro na mão e Lourenço no chão. Ela desce correndo com a mãe e Omar e Andréa também estão chegando na hora. Eles querem saber o que aconteceu e o garoto diz que não fez nada, mas a Ruivinha acusa o ex de assassino. Enquanto Cláudio vende o colar da enteada a Verônica, a ambulância e a polícia chegam ao local. Regina abre o bocão e fala demais, acusando o garoto na frente das autoridades, que o levam preso. Antes de entrar na viatura, ele pede que alguém avise seus irmãos. Constanza não se conforma com o sumiço da joia e, depois de revistar toda a casa, tem certeza que foi Cláudio quem roubou, pois o conjunto vale uma fortuna.
O mecânico se compromete a achar o bebum, mas a mulher quer que seja pra já. Enquanto isso, num quarto de hotel, Cláudio bebe com toda a grana do colar que vendeu para Verônica. Alguns momentos mais tarde, no hospital, Natália e Regina descobrem que Lourenço teve traumatismo craniano e está em estado grave. A cozinheira comenta que não se conforma que, por ciúmes, José tenha feito aquilo. Omar diz que não acredita que a culpa seja do garoto, mas as irmãs gritam um monte de coisas contra o rapaz, inclusive sobre sua implicância com Lourenço. Na pensão, Teresa acorda todo mundo e conta a Vicente o que aconteceu. O rapaz não acredita que o irmão tenha feito aquilo, mas ela explica que a polícia o deteve, acusando-o de tentativa de homicídio e Lourenço está mal no hospital. A mulher ainda explica que se o garoto morrer, José vai ser acusado de assassinato. Neste meio tempo, Maurício e a mãe chegam ao hospital. A mulher agride Natália e diz que não sabe o que vai dizer aos pais do sobrinho, e sabe que foi José quem o atacou. Patrícia avisa que vai fazer com que o rapaz passe o resto de seus dias atrás das grades. Na pensão, Vicente e João Gabriel não se conformam com a história. Teresa conta que o menino jurou que não teve nada a ver com o que aconteceu. O comerciante afirma que confia no irmão e sabe que ele não fez nada. No dia seguinte, Vicente vai ver José logo cedo e diz ao rapaz que ele sabe que o mocinho está dizendo a verdade. O rapaz ainda conta que vai conseguir um bom advogado, mas precisam de provas para tirá-lo dali, e pelo que pôde averiguar, tudo está contra ele. O garoto afirma, mais uma vez, que quando chegou ao local, Lourenço já estava caído na rua, e o comerciante abraça o caçula, dizendo que tudo vai ser resolvido. E conforme combinado, Salma e Constanza tomam café da manhã com Verônica no clube e, sem querer, a cacatua deixa escapar que Natália e Adriano reataram o casamento. A madame confirma e ainda diz que vai oferecer um jantar em sua casa para celebrar. Na casa de Vicente, Olga vai cuidar de Benjamin e começa a ameaçar o menino, que de bobo não tem nada, e colocou o celular que ganhou de Lourenço para gravar tudo. A moça sacode o menino, o ameaça, tampa a boca do garoto e ainda o obriga a dizer que vai guardar segredo de tudo. Como se não bastasse, ela manda o garoto parar de chorar e avisa que ele tem que se comportar com ela, senão vai machucar mais alguém da família dele. No hospital, Lourenço recobra a consciência e Regina está com ele no quarto. O rapaz quer saber o que aconteceu e a garota diz que ele teve um acidente. Porém, o moço diz que sente que levou um golpe na cabeça e não sabe ao certo o que aconteceu, mas não sente suas pernas. Vicente também chega ao local e pergunta a Natália como está Lourenço. A mulher conta que ele levou um golpe muito forte e poderia ter morrido. O rapaz conta que por causa da denúncia de Regina, José está na penitenciária e não entende como puderam acusar o garoto daquela maneira, sem ter nenhuma prova. Natália tenta defender a filha e diz que a garota só disse à polícia o que viu. Vicente quer saber se a garota viu José bater em Lourenço e a cozinheira percebe a cagada. Neste meio tempo, Valentina conta que levaram o irmão de João Gabriel preso na madrugada anterior. Simba se assusta e deixa cair a chave de roda que estava usando. Gustavo também se assusta e quer saber quando e onde isso aconteceu. Donovan explica que o garoto está sendo acusado de tentativa de homicídio e Valentina completa, contando que supostamente o rapaz partiu a cabeça de Lourenço com um cano e o deixou atirado na rua. No hospital, Natália e Vicente continuam discutindo, mas ele não se conforma com o que ela e a filha fizeram na hora do crime e joga na cara da mulher que, antes de mais nada, deveriam tê-lo chamado para resolver a situação. Adriano chega bem na hora em que Vicente grita com Natália que ela e suas filhas lhe golpearam pelas costas, pois não tiveram a decência de lhe avisar. O homem se bota no comerciante, mas a cozinheira pede calma. No quarto, Lourenço está desesperado por não conseguir sentir as pernas. Regina tenta acalmar o rapaz, mas não adianta. Ele resolve chamar a médica pelo botão de emergência e quer saber por que não consegue mexer as pernas. A doutora aplica um sedativo no rapaz e ele acaba adormecendo, enquanto Regina chora. Do lado de fora, a discussão entre Vicente e Adriano continua. Natália intervém outra vez. O comerciante, totalmente decepcionado, diz à mulher que prefere mesmo não discutir, pois naquele exato momento se arrepende de tê-la conhecido. Fernanda chega e conta que Lourenço está bem, dentro da gravidade dos ferimentos, mas o problema com suas pernas é preocupante, pois não sabem se é causado por um coágulo ou o que está pressionando sua coluna. Nesse meio tempo, Mário chega à oficina todo arrumadinho e Valentina percebe que o namorado tá no maior estilo. A garota morre de ciúmes, mas o rapaz a surpreende e dá um vestido de presente para a garota, dizendo que ela vai com ele.
Patrícia invade o saguão, dizendo que já falou com as autoridades e garantiu que José não escape ileso do crime que cometeu. Adriano se mete e diz que o garoto não seria capaz de tamanha violência. Da cadeia, José liga para Vicente e descobre que quem fez a denúncia foi Regina. O rapaz ainda conta que Lourenço sobreviveu, mas não sente as pernas. O garoto se desespera e acha que vai passar o resto de seus dias preso. Mas o comerciante afirma que vai conseguir um bom advogado. Na recepção, Patrícia, agora, resolve gritar com Regina, acusando a garota de ser responsável pelo que aconteceu. Adriano pede calma à mulher e se compromete a pagar o tratamento do rapaz. E a Ruivinha aproveita para contar que o moço é seu namorado. E naquela noite, na mansão de Constanza, os convidados começam a chegar para o tal jantar. Os primeiros são Salma e Elias, que comentam sobre o bebê de Andréa. Salma sai 1 minuto e Elias aproveita para dizer a Constanza que não quer que seu neto seja criado por uma pobre como Andréa e propõe à mulher que ela crie a criança fora do país, sob a sua supervisão. Ela topa na mesma hora, mas a conversa é interrompida com a chegada justamente do casalzinho grávido. No bairro, João Gabriel desabafa com Kimberly que está preocupado com seu irmão. Sol se junta ao grupo e diz que Margot ainda não sabe o que aconteceu. Vicente chega e Olga se cola no rapaz feito velcro. Porém, ele está preocupado com outra coisa e revela que eles vão ter que achar um excelente advogado, senão José vai apodrecer atrás das grades. E na mansão de Constanza, todo mundo faz bilu-bilu para a barriga de Andréa. Elias pergunta ao filho se ele sabe alguma coisa sobre Lourenço e o rapaz conta que ele está hospitalizado. A cacatua aproveita a deixa e diz que o casal não deveria morar em um bairro tão perigoso e coisa e tals. Elias se mete e diz não entender como os dois preferem morar em um local cheio de marginais. Andréa se indigna e enfrenta o sogrão, perguntando em que mundo ele vive, pois os dois moram exatamente em um lugar igual ao que a maioria das pessoas daquele país habitam. E estas pessoas são boas, apesar de não terem dinheiro. Ela ainda revela que conhece vários milionários que são nefastos, e ainda afirma que custou muito para enxergar isso. Na pensão, Vicente conta que foi Regina quem fez a denúncia, e todos ficam revoltados. Gustavo aparece do nada, e Sol acaba se retirando. Porém, o mecânico avisa a Vicente que soube o que aconteceu, e está ali para ajudar. Neste meio tempo, na mansão, Mário leva Valentina para o jantar que quase cai do salto ao descer da escada. Salma e Constanza, obviamente, falam mal da garota, mas Andréa se propõe a ajudar a amiga a caminhar de salto alto e as duas se divertem. Alguns minutos depois, Vicente conversa com Gustavo em seu quarto e diz ao mecânico que não aceita o que ele está fazendo com Sol, e na verdade, ele está com medo de enfrentar a realidade. O comerciante ainda diz que ele vai se arrepender quando a criança nascer e se der conta que o pai o rejeitou. No entanto, Gustavo não se dobra, e Vicente se obriga a dizer que não o reconhece mais como o amigo que sempre foi. Desolado, Gustavo chora, segurando a fotografia que Sol lhe deu, enquanto a moça conversa com o filho, dizendo que vai trabalhar duro para que não lhes falte nada e saiba que foi uma criança desejada pelos pais. Na casa de Constanza, Mário se faz de idiota e diz que quer aprender os macetes dos outros negócios de Elias. O empresário afirma que é preciso ter muita coragem para trabalhar neste ramo e acha que o rapaz não tem culhões para isso. Mas, quando procura descobrir o motivo do interesse repentino do advogado, Natália e Adriano chegam. Constanza aproveita para fazer o brinde ao casal homenageado da noite. Na pensão, Olga, que não perde a oportunidade de sacanear alguém, resolve contar a Margot que José está preso e a velha começa a passar mal. Neste meio tempo, Simba fala com Adriano, que manda o marginal continuar com o plano, avisando que ele tem que agir naquela noite, pois não tem ninguém na casa. O sujeito diz que depois do que aconteceu com o Mauricinho, acha melhor dar um tempo e esperar que as coisas esfriem, mas o Coringa não quer saber. O homem fica possuído com a história de Lourenço, por mais que Simba tente se justificar, mas o sujeito diz que é melhor que José pague pelo crime que ele cometeu. Antes de desligar, Adriano diz a Simba que roube tudo o que tiver de valor e faça com que Natália queira sair do bairro de uma vez. Adriano faz seus votos a Natália e promete nunca mais desapontar a esposa, mas é interrompido pela chegada de Verônica que, despeitada, diz que está emocionada com o discurso do ex-amante. Constanza percebe que a Sem-Sal está usando o seu colar, e ela agradece a socialite dizendo que ela emprestou a joia para que a usasse naquele jantar e ainda a chama de amiga, porém, a mulher parte para cima da loirona, mandando ela calar a boca e quer saber quem lhe deu o colar, que foi roubado. Porém,
Verônica não para de falar e avisa Constanza que quem não está com ela está contra e avisa que vai devolver o colar à sua verdadeira dona, entregando a joia para Natália e contando que aquele era um presente de Adriano, que seria dado no dia em que os dois fugiram juntos do país. Adriano se mete e manda Verônica ir embora. Constanza tenta tirar o colar das mãos da mulher e acaba arrebentando tudo. Porém, a vadia resolve contar a Natália que aquele colar é importante para a socialite porque significa sua vitória. Consternada, a cozinheira diz que não sabe do que a mulher está falando, mas ela resolve revelar que Constanza sempre soube que ela e Adriano eram amantes, e nunca disse nada, porque queria ter o prazer de vê-la completamente destruída e na miséria. Na pensão, Margot vai tirar satisfações de Vicente e quer saber por que ele não contou sobre José. O rapaz conta que estava preocupado com a saúde dela, que afirma que tem certeza que o neto não cometeu nenhum crime. A velha implora ao rapaz que peça que Regina mude sua declaração e tire o rapaz da cadeia. Na mansão de Constanza, o rolo também está formado. Natália pede para conversar em particular com a irmã. Andréa enfrenta Verônica e manda a mulher sumir da vida da sua família. Adriano também manda a ex-amante embora. Andréa começa a sentir dores na barriga e todo mundo se apavora, mas Verônica não deixa de provocar Adriano, que acaba levando a víbora para fora, à força. Do lado de fora da mansão, Natália e Constanza brigam feio. Natália joga na cara da irmã que não acredita que ela chegou a ponto de organizar aquele jantar para comemorar o retorno de um casamento que ela sabia, há anos, que era uma mentira. A socialite fica magoadinha e começa com a mesma cantilena, dizendo que a irmã era a preferida do pai e coisa e tals. Finalmente, Constanza diz à irmã que está feliz por Vicente também tê-la traído, pois ela não merece ser feliz. A resposta de Natália foi um bofetão na cara da mulher. Mas a madame não se faz de rogada e devolve o tapa. Chorando, Natália só diz que pessoas como ela sempre terminam mal. Na comunidade, Simba e sua turma invadem a casa de Natália e destroem tudo como Adriano mandou. Simba e seus comparsas cumprem as ordens de Adriano. E além de invadir a casa de Natália, destroem completamente o local e ainda picham as paredes. Natália, que saiu mais cedo do jantar, chega e ouve um barulho de coisas quebrando. Assustada, a mulher resolve fechar o portão e entrar para ver o que está acontecendo. Ela pega os marginais no flagra, mas eles a ameaçam, dizendo que se ela tentar reagir, vai morrer. Mas Natália não dá bola e consegue pegar um deles. Ela tira o taco da mão do bandido, mas ele reage. Os dois brigam e a cozinheira tenta tirar a máscara do sujeito, arranhando o seu pescoço. Porém, ele dá um safanão e atira a mulher longe. Furioso, o marginal ameaça matar Natália com um taco de beisebol, mas Vicente chega bem na hora e consegue conter o bandido. Os dois brigam, mas o sujeito consegue se soltar e saca a pistola, apontando para o comerciante. Mas não duvidem de suas capacidades, pois Vicente, com suas habilidades ninja, consegue desarmar o vivente e se atira em cima do rapaz, tentando imobilizá-lo. O sujeito consegue pegar uma tesoura e corta o braço de Vicente. Natália tenta acertar o sujeito, mas ele consegue correr para a rua e é atropelado por Mário. Vicente vai atrás e pede que o advogado pare o homem. Mas, antes que ele possa reagir, o criminoso acerta um soco na cara do príncipe de Valentina, que corre para consolar o coitadinho. Vicente pede ao casal que não deixem a cozinheira sozinha e sai correndo atrás do infeliz. Mário se recupera e avisa a namorada que vai com o comerciante. Valentina entra na casa e tenta ajudar Natália, que está desesperada. Ela conta que se Vicente não tivesse chegado, ela poderia estar morta, mas não se conforma com a invasão e pede que a mecânica faça companhia a ela. Neste meio tempo, o Super Vicente consegue alcançar o bandido num beco escuro e começa a dar a maior surra no rapaz, mas os comparsas aparecem e apontam uma arma para Mário. Os bandidos também batem em Vicente e conseguem escapar. E enquanto Constanza conta o escândalo do jantar para Gustavo, Vicente, de volta à casa, conta a Natália como o bandido conseguiu escapar. Valentina acha que é a mesma gangue que anda aterrorizando o bairro, e o comerciante levanta a possibilidade deles serem os reais culpados pelo golpe em Lourenço. Natália afirma que concorda com o antigo namorado e não acredita que José tenha feito algo com o rapaz. Ela promete falar com Regina e pedir que a filha mude sua declaração na polícia. Neste meio tempo, Simba se esconde no quarto de Olga e conta que acha que Mário e Vicente o reconheceram. A garota não entende nada, porém, o sujeito explica que foi pago para fazer um estrago na casa da cozinheira, mas ela chegou e ele foi obrigado a apontar uma arma para ela. Porém, logo em seguida, Vicente apareceu e os dois brigaram, mas ele conseguiu recuperar a pistola e fugiu.
Olga não acredita que o comparsa tenha feito tamanha babaquice e dá uma bronca em Simba, perguntando se ele por acaso pensou em machucar o pai de seu bebê. O marginal afirma que se não tivesse conseguido escapar, certamente teria matado o rapaz, mas sabe que a criança que a manicure está esperando é dele e não de Vicente. A moça continua dizendo que ele está errado, mas Simba age com violência e, agarrando a garota pelos braços, avisa que ela não tem que mentir sobre isso, pois ele tem certeza que o filho é dele. Mas Simba vai mais longe e avisa a Olga que vai ter que se esconder por um tempo, porém, ela e a criança vão com ele. Do outro lado da pracinha, Natália é consolada por Vicente, que dá um abraço apertado na mulher. Mas o Coringa chega acompanhado da filha e do genro, estragando o romance. Apavorada, Andréa quer saber o que aconteceu ali. Enquanto isso, no quarto de Olga, Simba coloca os pingos nos is e lembra tudo o que ele fez a pedido da garota, inclusive da surra fake que deu nela, para simular que ela tinha sido agredida pelo seu abusador, o que, aliás, foi outra mentira. A moça tenta se livrar de Simba, mas ele conta que também foi o responsável pela agressão sofrida por Lourenço e sente muito que José esteja na cadeia, mas não existe outra possibilidade, a não ser sumir por algum tempo. Porém, ele não vai deixar a garota e o bebê para trás e avisa que é melhor ela estar com as malas prontas no dia seguinte bem cedo, pois ele vai passar para buscá-la. Na casa da frente, Adriano diz a Vicente que ele não é mais necessário ali, pois já está presente para proteger sua esposa. Segundos depois que o comerciante sai, o Coringa diz que ela não pode mais ficar ali e precisam ir embora daquele lugar o quanto antes. Porém, a cozinheira afirma que não vai embora da sua casa e diz para a filha que ela e o namorado podem ir embora se quiserem. Por mais que Adriano insista, Natália diz que não arreda o pé dali. O sujeito resolve dizer que, então, também não vai embora e prefere ficar na casa com ela. Neste meio tempo, Cláudio chega à pensão de Sol, querendo alugar um quarto, mas a mulher diz que no momento estão todos ocupados. Porém, João Gabriel aparece e resolve meter o bedelho, dizendo que o quartinho dos fundos está desocupado. Feliz da vida, Cláudio diz à mulher que vai pagar os 3 primeiros meses adiantado e Sol estranha de onde ele tirou tanto dinheiro. Mas o advogado diz que aquilo é fruto de seu trabalho. No quarto de Valentina, ela e Mário estão cheios de amor para dar. A garota, se fazendo de desentendida, se insinua mais uma vez para o namorado e finalmente ele resolve descabelar o palhaço com a mecânica. De volta ao Cafofo, Simba divide a conquista do servicinho da noite com a galera e avisa que vai embora no dia seguinte, com Olga. Ele ainda conta que a garota está esperando um filho seu, e ela não tem saída a não ser ir com ele. Depois de dispensar a turma, o rapaz liga insistentemente para Adriano, que não atende, pois está tratando de convencer Natália que ele é necessário na casa, para a segurança da família. Cansada de discutir, a mulher diz que ele pode ficar na sala se quiser e se recolhe para seu quarto. Porém, antes de subir, a cozinheira fica incomodada com a insistência das ligações e pergunta por que o sujeito não atende de uma vez. Ele diz que é um número desconhecido e, portanto, não sabe quem é. Adriano tenta mais uma vez se aproximar da esposa, mas ela o rejeita, dizendo que ele fique acomodado ali e tente descansar. No dia seguinte, na pensão, Cláudio reclama do quarto para Sol, mas a fofoca do dia é sobre os assaltos no bairro, e o homem conta que o assaltaram há poucos dias. O marido de Teresa ainda conta que Simba também foi assaltado, e os bandidos acabaram arranhando fortemente o pescoço do rapaz. Valentina, que está ouvindo a conversa, pergunta ao homem se ele tem certeza do que está dizendo, pois na noite anterior, Natália contou que tinha arranhado um dos assaltantes. Olga, que está fingindo varrer o saguão da pensão, ouve toda a conversa. Valentina chega à conclusão que foi Simba quem assaltou a casa de Natália. Vicente chega bem na hora e todo mundo para de falar. Neste meio tempo, Simba cobra o dinheiro de Adriano, mas ele diz que não pode encontrar o rapaz, pois está ocupado, disfarçando a conversa, para que Natália, que está por perto, não desconfie de nada. No entanto, Simba dá um ultimato no comparsa e avisa que se ele não cumprir as exigências, vai abrir a boca. Porém, quando o mecânico está deixando o Cafofo, Vicente e João Gabriel chegam para fazer uma visitinha ao salafrário. Enquanto o cozinheiro segura, o comerciante bate e o acusa de ter entrado na casa de Natália, tentando machucá-la. O rapaz diz que a mulher não é do bairro e precisa ir embora dali, dando uma cotovelada em João e conseguindo se livrar do rapaz. Mas Vicente o alcança e diz que o moço não vai sair dali e dá mais uma joelhada no mecânico. Simba tenta negociar sua fuga e afirma que se o rapaz deixar ele ir, conta tudo e ainda afirma que Olga o está enganando.
Na casa de Natália, ela tenta descobrir que negócios o marido anda fazendo com Elias, mas o homem desconversa. Ele diz que precisa ir em casa se trocar e recebe uma ligação de Olga, logo quando sai da casa. A mulher conta que Vicente já descobriu sobre Simba, e ele vai dar com a língua nos dentes. Por isso, o homem precisa silenciar o rapaz o quanto antes. Na pensão, Mário avisa que já falou com a polícia, que já deve estar chegando ao local. Enquanto isso, Vicente continua a dar a maior surra no mecânico, e diz a ele que quer que o rapaz se declare culpado por ter atacado Lourenço e livre José da cadeia. Mas Simba diz que precisa escapar e conta que estava no local onde Vicente deixou Olga, no dia em que ela alegou que tinha sido abusada, pois a garota tinha combinado com ele para fazer uma armadilha para se livrar de Natália. João Gabriel diz ao irmão que não pode acreditar no que o bandido está dizendo, mas Vicente quer detalhes. Simba conta que viu quando os dois brigaram e ele foi embora, deixando a garota para trás, e ainda avisa que é conveniente que o rapaz saiba o que aconteceu depois. Porém, Adriano já chegou ao local e aponta a arma para o bandido, mas não consegue atirar, pois, além de Vicente estar dando a maior surra no bandido, ele também escuta as sirenes da polícia. Simba, que não quer voltar para a cadeia, conta que Olga nunca foi abusada e os dois transaram, mas depois, a garota pediu que ele batesse nela para que o rapaz se sentisse culpado. Adriano, por sua vez, não desiste de apontar a arma para Simba, que continua falando tudo o que sabe. Finalmente, o sujeito atira e acerta Simba no peito, bem na hora em que a polícia chega. Na pensão, Sol nota que a prima está inquieta e a moça diz que está preocupada com Vicente. Mas a cabeleireira afirma que acredita que, àquelas alturas, a polícia já deve ter prendido Simba. Neste meio tempo, Adriano liga para a manicure e conta que já deu um jeito em Simba e ele não terá mais como dizer nada. E antes de perder a consciência, Simba conta a Vicente que a criança que Olga está esperando é dele. Enquanto isso, Margot vai ver o neto na cadeia e diz ao menino para não perder a fé que tudo vai se resolver e ele vai ter o melhor advogado do país. E Gustavo resolve procurar Fernanda para descobrir como pode entrar em contato com o especialista que ela indicou para ele e Constanza quando descobriram que não podiam ter filhos. A médica acaba se lembrando, depois de pesquisar na sua rede de dados, que o tal médico sofreu processos muito sérios por má conduta profissional. Fernanda aconselha Gustavo a refazer todos os exames, pois aqueles que o tal especialista fez podem estar comprometidos. No bairro, Mário e Valentina vão falar com Natália e contam que foi Simba quem a atacou. Andréa sugere que pode ser que o rapaz tenha atacado Lourenço, e Mário se coloca à disposição para ajudar José no que for necessário. No hospital, Regina conta a Lourenço que não foi José quem o atacou, e sim Simba, um dos marginais que vivem no bairro. Porém, o garoto não aceita e avisa que vai instruir seus advogados a fazerem tudo o que for necessário para manter o mocinho atrás das grades. Na pensão, Eliodoro retorna à cidade, levando o dinheiro da venda das propriedades de Margot. Ela dá o envelope cheio de grana a Vicente, dizendo que é sua contribuição para a defesa de José. João Gabriel não gosta do namorado da avó e parte para a briga, mas o sujeito, imitando os movimentos do Karate Kid, consegue fugir do rapaz, até que Margot atira uma coisa no neto e manda ele parar de encher o saco. Na casa de Natália, a mulher diz a Adriano que deixou claro que não quer nada dele, mas o homem avisa que está ali para ajudar, e por isso, encomendou tudo o que foi quebrado na cozinha dela. Mas Natália, desconfiada, quer saber de onde ele está tirando tanto dinheiro, e o homem avisa que está se reerguendo aos poucos e honrando seus compromissos com os compradores. Mesmo assim, Natália não aceita a explicação do sujeito. Para completar a história, Adriano conta que os negócios com Elias vão muito bem e os dois trabalham com importações. Natália deixa claro que não sabe a origem dos negócios do homem e quer que ele leve tudo o que deu embora, pois não vai se envolver com um dinheiro que não sabe a origem. Enquanto isso, Vicente enfrenta Olga e conta que Simba contou tudo, inclusive que foi ele quem golpeou Lourenço. A garota se faz de sonsa e diz que a confissão do rapaz é ótima, pois assim podem tirar José da cadeia. Furioso, Vicente joga na cara da entojada que o rapaz também contou que o filho que ela está esperando é dele. Natália manda Adriano devolver tudo o que comprou para o restaurante dela. O sujeito, se fazendo de magoado, diz que já pagou pelo que fez, pois acabou atrás das grades. Mas a mulher lembra que ela e as filhas acabaram na rua, por causa da ambição do sujeito, e deixa claro que não precisa dele para seguir com sua vida. Mas, antes de sair, Adriano insiste em dizer que está feliz com a nova oportunidade que ela está dando para o casamento dos dois e que a ama.
Segundos depois que o Coringa sem maquiagem deixa o recinto, Mário aparece e diz a Natália que ouviu toda a conversa e está preocupado com a reação de Adriano, se ele descobrir que estão ajudando na investigação policial contra ele. A mulher, furiosa, diz que eles precisam ter muita paciência e conta que teve que se controlar para não jogar na cara do marido tudo o que sabe e pensa dele. Enquanto isso, na pensão, Olga se atira nos pés de Vicente, faz voz de criancinha cagada e, chorando muito, diz que Simba a abusou, mas não podia dizer nada porque o rapaz estava ameaçando sua vida. Neste meio tempo, Vicente chega à cozinha de Natália, dizendo que a cantina poderá continuar aberta, pois os vizinhos se dispuseram a ajudar. Liderando a procissão, João Gabriel entra empunhando uma bandeja. O pessoal chega com louças e eletrodomésticos, além de compras do mercado, para ajudar a cozinheira. E neste meio tempo, com o rabo entre as pernas e empunhando um buquê de flores, Gustavo procura Sol no salão de beleza, dizendo que precisa falar com ela. A mulher recebe as flores e atira no lixo, avisando que ele pode perder as esperanças de voltar a ter uma vida com ela. Triste, o mecânico se senta e, pedindo perdão por tê-la julgado mal, conta que Vicente abriu seus olhos e, desde que ganhou a foto da ultrassonografia, não deixou de pensar na criança. Ele ainda revela que o médico que atestou que ele era estéril, na verdade, era um charlatão. E por recomendação de Fernanda, deveria fazer outros exames, mas não precisa pois sabe que o bebê é seu. Porém, Sol deixa claro que agora é tarde para chorar sobre o leite derramado, e a relação dos dois já era. Na cozinha de Natália, Vicente conta sobre a confissão de Simba, e que alguém atirou no rapaz, que está mal no hospital, mas chegou a ser detido pela polícia. O rapaz pede que a mulher o ajude a encontrar um bom advogado para defender seu irmão. Na cadeia, Margot e o namorado contam ao rapaz que foi Simba quem atacou Lourenço, e na comunidade, Regina promete pressionar o garoto a retirar as acusações contra o irmão de João Gabriel e Vicente. Neste meio tempo, Regina recebe uma ligação do hospital, dizendo que precisa ir para lá com urgência. Mas quando a garota chega, vê que Lourenço está de pé e caminhando. Enquanto isso, no caminho para o advogado, Vicente diz a Natália que não pretende mais se casar com Olga, pois não sabe se o filho que a moça está esperando é dele. O rapaz aproveita para dizer que ama a moça e quer que os dois voltem a ficar juntos e lasca um beijão na cozinheira. A sinaleira abre e começa a buzinaria, mas Vicente manda o povo esperar, pois ele está beijando o amor de sua vida. No hospital, Regina tenta convencer Lourenço a desistir das acusações contra José, mas o rapaz muda imediatamente de atitude e manda a garota tirar o cavalinho da chuva, pois isso não vai acontecer. Furioso, Lourenço afirma que o garoto vai ter que pagar pelo crime que cometeu. Do outro lado da cidade, na mansão, Gustavo chora olhando a foto do feto, mas Constanza chega e toma o retrato das mãos do homem, dizendo que Sol está mentindo. Por mais que o sujeito tente impedir, ela queima a ultrassonografia do bebê de Sol. Neste meio tempo, Vicente conta a Natália que vai mesmo cancelar o casamento, pois Simba contou que o bebê de Olga é dele e prefere esperar que a criança nasça para confirmar a paternidade. E a infeliz aplica mais um de seus golpes e conta a Margot que foi Simba quem a violentou, mas não contou nada antes, por medo. Do outro lado da cidade, Gustavo enfrenta a mulher e conta que descobriu tudo sobre o tal médico charlatão e que ela escondeu durante todos os anos que estiveram casados, que era ela quem não poderia ter filhos, apenas para mantê-lo a seu lado por sentir-se culpado pela esterilidade do casal. Na comunidade, Olga trata de comprovar para Margot, por A plus B, que apesar do abuso, o filho que está esperando é de Vicente, e mostra as datas que aparecem nos resultados dos exames. A garota chorando diz que, se Vicente não se casar com ela, prefere não ter a criança e implora pela ajuda da velha. E Constanza resolve abrir o coração para o marido e diz: "Eu jamais teria um filho com você, Gustavo. Se olhe no espelho. Você é muito feio. Além disso, não tem classe. Você pode até ter saído do bairro e vindo morar aqui nessa mansão, mas o bairro nunca saiu de você. Você me dá nojo e agradeço a Deus que nunca tenha engravidado, pois eu morreria se a criança fosse parecida contigo. Eu me cuidei tanto para não engravidar de você, que acabei seca por dentro, e a culpa é toda sua." Porém, o sujeito não perde a compostura, e avisa que vai lutar pela sua família e por Sol, para que possa viver em um lugar cheio de amor, como ele merece. De volta à sua casa, Natália diz a Vicente que precisa pensar se quer ou não voltar com ele, pois não gostaria de apressar a decisão do rapaz de não se casar com Olga. A mulher pede que o rapaz confie nela, e avisa que aquele não é o momento para que os dois voltem a ficar juntos. Mas se eles tiverem que voltar, isto com certeza vai acontecer. Já é noite quando Cláudio,
que já está bem depois do terceiro ou quarto copo, começa a festa no bar da esquina e manda servir bebida para todo mundo por sua conta. Neste meio tempo, Olga encontra Adriano nas ruas da comunidade e o homem, assustado, aponta a arma para ela. Mas a garota, friamente, pergunta se ele seria capaz de atirar na mãe de seu filho. O homem continua afirmando que não quer saber daquelas besteiras, avisando que vai ser obrigado a dar um jeito nela. Porém, a manicure revela que Simba abriu o bico, pois não morreu e está internado no hospital penitenciário. Adriano diz que isso não é mais problema dele, mas a garota lembra que ela está a ponto de perder tudo, porém o comparsa não está comparecendo no acordo como devia. Olga quer saber por que o cúmplice ainda não tirou Natália do bairro, e ele se justifica, dizendo que já tentou de tudo, mas ela insiste em permanecer na casa. Furiosa, Olga avisa ao sujeito que, se ela não se casar com Vicente em uma semana, vai se encarregar de contar à cozinheira que ele, enquanto se fazia de arrependido para recuperar a esposa, estava com ela e fez um filho. Adriano levanta a mão para enfiar na cara da garota, mas Verônica aparece e manda o sujeito nem tentar bater na moça, pois ela e Olga são amigas. Na parte comercial do bairro, Sol e Kimberly estão fechando o salão, mas a cabeleireira sente vontade de comer um docinho vendido na esquina. Constanza, que está à espreita de sua presa, acelera o carro e tenta atropelar a mulher, que estava atravessando a rua, jurando que o filho dela não pode nascer. João, que estava passando na hora, vê a situação. Kimberly grita para a patroa ter cuidado, ao ver o carro arrancar, mas o rapaz consegue puxar a amiga para a calçada, a tempo. E no beco escuro, a conversa entre Adriano e suas amantes continua. Olga conta que pediu que Verônica a acompanhasse, para evitar que acontecesse com ela o mesmo que aconteceu com Simba. A manicure deixa claro que, caso aconteça algo com ela, todos vão saber que Simba era o assassino de aluguel do empresário. Adriano, furioso, enfia o dedo na cara da garota e diz a ela que ninguém o ameaça. Porém, a manicure joga na cara do comparsa que sabe que foi ele quem mandou Simba assaltar a loja do Vicente e também meter uma bala no seu ombro para se passar de herói com Natália. Antes de ir embora, a garota avisa que, se ela não se casar com Vicente, ele também vai perder tudo. E enquanto João Gabriel tenta acalmar Sol, que chora sem parar, Verônica diz que agora, depois do caso dele com a rameira, tem todas as armas para evitar que ele reate seu casamento com Natália. Sem paciência, Adriano pega a loira pelo pescoço, mas ela continua falando e quer saber qual é o valor da herança de Natália, que afinal de contas não está perdida conforme ela achava. A doida se oferece para ajudar o bandido e se atraca nele, enchendo o coringa de beijos e o convidando para continuar a festa na sua casa. Já é tarde quando Olga chega à pensão e encontra Vicente esperando por ela. O rapaz quer saber por onde a garota andava e ela mente, mais uma vez, dizendo que foi à igreja. Vicente avisa que não vai mais se casar com ela, pois está em dúvida sobre a paternidade do bebê que ela está esperando e prefere esperar que a criança nasça, para confirmar. Sozinha, a doida tem um ataque de raiva. No dia seguinte, bem cedinho, enquanto Regina vai visitar José na cadeia, Olga, por sua vez, vai ver Natália, dizendo que as duas precisam conversar. Na pensão, Vicente conta à avó que decidiu não se casar mais com Olga, pois tem dúvidas sobre a paternidade do bebê. Porém, ao contrário do que o rapaz esperava, a mulher avisa que isso ela não vai permitir. Na casa de Natália, Olga faz o maior dramalhão para contar à cozinheira que Simba destroçou sua vida, e enquanto na pensão, Margot dá a maior bronca no neto, dizendo que ele não pode abandonar Olga à própria sorte e tem que dar conta de cuidar da moça e do bebê que ela está esperando. Olga inventa mais uma e conta a Natália que, antes de ser preso, Simba encheu a cabeça de Vicente com um monte de mentiras, inclusive dizendo que o filho era dele e não do comerciante. Desconfiada, Natália acha que a manicure está ali para exigir alguma coisa, como sempre, mas Olga surpreende a cozinheira dizendo que ela pode ficar com Vicente, pois não vai mais ficar no caminho dos dois. Regina visita José na cadeia e conta que Lourenço já está caminhando novamente, mas não se convenceu de retirar as acusações contra o rapaz. A moça diz que vai fazer de tudo para que o rapaz tome juízo e faça o correto. Enquanto isso, Olga continua conversando com Natália, que não sabe se acredita ou não na moça. Mas a manicure afirma que não quer ficar com um homem que duvida da paternidade de seu filho e já deixou claro que não a ama. Por isso, se cansou e promete não lutar mais pelo comerciante. Porém, como a Naja cor-de-rosa não dá ponto sem nó, avisa a Natália que vai se livrar do pacotinho. Chorando, ela diz que assim nem ela nem a criança vão continuar impedindo o romance da cozinheira com Vicente. Aliás,
Vicente vai ver o irmão e diz que ele já tem advogado. O rapaz ainda conta que Simba contou toda a verdade antes de morrer e o garoto deve sair logo dali. Nesse meio tempo, Juliano vai ver Natália e conta que soube o que aconteceu, mas quer fazer uma proposta. O empresário quer que a cozinha da chefe se torne uma franquia de cantinas, que serão abertas nos diversos povoados da região. Feliz da vida, a cozinheira aceita a proposta e ainda recebe um adiantamento do próximo pedido, para que possa reequipar sua cozinha. No bar da esquina, o garçom acorda Cláudio, que está babando na mesa, desacordado de tanta cachaça. Mal abre os olhos, o infeliz pede que o rapaz lhe traga uma cerveja para se recompor um pouco, mas o moço avisa que ele só bebe de novo quando pagar a conta. Ao ver a somatória dos gastos, Cláudio se apavora e exige a cerveja, enquanto pede aos outros bêbados do recinto que contribuam para pagar a bebedeira. Enquanto isso, o garçom trata de chamar a polícia para tirar o sujeito do bar. Do outro lado da pracinha, Juliano conta a Teresa que está se divorciando e quer se casar com ela assim que finalizar o processo. Mas a mulher acaba recebendo uma ligação de Cláudio, pedindo ajuda e avisando que está sendo preso. E no hospital, Regina conta a Lourenço que foi ver José na cadeia e contou que ele estava bem. O garoto, que recebeu alta, fica bravo pois não quer que a namorada fique comentando sobre sua vida. Por mais que Regina tente, Lourenço não se convence da inocência do rapaz e diz que ele que prove que é inocente, pois, se depender dos seus advogados, o menino vai ver o sol nascer quadrado por muitos anos. Quem também está na cadeia é Teresa, que foi ver se consegue resolver a situação de Cláudio, que já entrou na tremedeira da abstinência, mas não admite que é um alcoolista. A mulher pede que ele se ajude e aceite a doença, mas o sujeito nega sua condição. A taróloga deixa claro que vai pagar o bar, para que ele não fique preso, mas vai passar ali as horas previstas por lei, e avisa que esta é a primeira e última vez que ajuda o sujeito. Do outro lado da cidade, Regina e Lourenço continuam discutindo, e a garota diz que está decepcionada com o namorado, que está sendo cruel e egoísta. Ela deixa claro que não quer mais nada com ele, e o rapaz resolve jogar na cara da menina que já aguentou demais de uma vadia que só queria levar para a cama. A Ruivinha fica furiosa e deixa a marca dos seus 5 dedos na cara do Mauricinho, que não esperava por esta reação da menina. Enquanto isso, na casa de Natália, Vicente aparece para conversar com sua amada, e ela conta que está preparando provas para as comidas que quer servir no casamento da filha. A mulher avisa que a festa vai ser no próximo sábado, mas ele diz que não vai poder assistir, pois também é o dia de seu casamento com Olga. O clima pesa entre os dois, que tentam se conformar com a situação. Na mansão, Constanza começa a bater biela e se encharca de vinho tinto, dizendo à empregada que ninguém a ama e está simplesmente sozinha. De repente, a doida vira a chave e começa a falar sozinha, dizendo: "Mas o que estou fazendo? Estou grávida e não posso beber. Logo logo a razão da minha vida vai nascer e serei a mulher mais feliz do mundo com meu filho." Já é tarde quando Vicente chega ao quarto de Olga na pensão e comunica à moça que o casamento dos dois está de pé e vai ser no próximo sábado. A mina pira de felicidade. Uma semana depois, Olga já está prontinha para o casório, vestida de noiva e tudo. A moça está acompanhada por Valentina, Sol e Kimberly, que estão ajeitando os detalhes finais. Do outro lado da pracinha, Andréa também já está pronta para seu casamento com Omar e recebe os elogios da mãe, da avó e da irmã. Na cadeia, o policial que acabou se tornando amigo de Cláudio quer saber como o homem está depois de tantos dias sem beber. O sujeito avisa que está bem, mas tem medo, pois sente uma imensa vontade de se atirar na primeira garrafa que encontrar. O policial diz que também enxugava legal, mas conseguiu sair dessa e fez parte de um programa de recuperação que pode indicar. Na periferia, enquanto Natália diz à mãe que está muito triste com o casamento de Vicente, Adriano chega para ver a filha e elogia Andréa, enquanto leva a maior patada de Regina. Neste meio tempo, os irmãos de Vicente percebem a tristeza do rapaz e dizem que ainda está em tempo dele fugir. O rapaz já tem tudo planejado para a fuga do rapaz, mas ele sorri e diz que não pode escapar mais daquele compromisso. Do outro lado da cidade, Elias está aos beijos com Verônica. O sujeito, que se acha o máximo, diz à mulher que é muito mais perigoso que Adriano. Mas a amante responde que se ele não fosse tão cínico, até poderia ser uma pessoa interessante. No bairro, enquanto Adriano leva Andréa para a igreja, Olga sai de limusine alugada para seu casório com Vicente. Fernanda chega na casa de Natália e percebe que a amiga está chorando. A cozinheira conta que Vicente também está se casando naquele dia e não consegue controlar o choro.
O casamento de Andrea começa na presença apenas dos parentes e amigos mais próximos. Enquanto isso, Olga diz ao motorista que ele passou da igreja e ela já está atrasada para seu casamento. Mas, na verdade, o motorista é comparsa de Simba e, junto com os outros dois companheiros do rapaz, sequestra a moça, avisando que ela vai pagar muito caro por ter traído o rapaz. A manicure tenta se livrar e morde a mão de um deles, mas o outro aponta uma arma para a cara dela, mandando a garota parar de gritar. Neste meio tempo, na igreja, tá todo mundo preocupado com a demora de Olga, que saiu da pensão antes de todos. O padre avisa que não poderá esperar por muito mais tempo, pois tem outros eventos agendados na paróquia. Vicente pede ao irmão que ligue para Sol para saber o que está acontecendo, e João Gabriel se dá conta que acabou ficando com o telefone de Benjamin no bolso. O rapaz pede para ver a foto que ele tirou com o garoto, e acaba descobrindo um dos vídeos que o menino gravou e que mostra Olga abusando dele. João Gabriel e Vicente não acreditam no que estão vendo. No vídeo, Olga tortura o garoto dizendo que se ele contar seus segredos vai para a cadeia como José e vai ser morto lá dentro. Neste meio tempo, João Gabriel sai da igreja enfurecido, procurando pela moça e dizendo que ela vai pagar caro por cada maldade que fez ao seu sobrinho durante anos. Margot não entende o que está acontecendo, e o rapaz conta que encontraram um vídeo no celular de Benjamin que mostra o que a garota está fazendo. Vicente vai conversar com o filho e quer saber por que o garoto nunca disse nada. Chorando muito, o menino diz que Olga ameaçou matá-lo como fez com sua mãe. Cada vez mais apavorado, o garoto pede ao pai que não diga nada, mas o rapaz avisa que a partir daquele momento, a moça nunca mais vai chegar perto dele. Até porque Olga está no meio do mato, pagando tudo o que fez com Simba. Os comparsas do rapaz fazem a moça correr, apontando uma arma para ela, rasgam seu vestido, e um deles avisa que ela acusou Simba de tê-la abusado e agora vai realmente saber o que é ser violada. Enquanto um dos rapazes segura a garota no chão, o outro faz o servicinho.